lá, turminha do terceiro ano, para nossa revisão de ciências. Hoje nós iremos revisar os conteúdos, né, que irão cair na avaliação de ciências do primeiro semestre. Esse primeiro semestre equivale à primeira e segunda unidade, certo? Antes de começarmos esses conteúdos, né, a revisarmos o conteúdo, Tia vai explicar aqui para vocês como vai se proceder essa prova. No dia, né, da nossa prova, certo? No dia 2/12, Tia vai deixar lá no grupo do WhatsApp a prova, né, digitada, a imagem da prova digitada. Os pais e responsáveis poderão imprimir a prova, né, ou adaptar no caderno. Quem for imprimir, coloca lá na folhinha impressa, certo? O nome do aluno completo e o turno, manhã ou tarde, certo? E com letra legível, tudo bem direitinho. Quem for adaptar no seu caderno, certo? Porque não vou poder imprimir, não tem problema. Adaptar a resposta no caderno, coloca lá avaliação de ciências, o nome do aluno completo, o turno, manhã ou tarde, se ele estuda de manhã ou de tarde, para facilitar na hora de Tia colocar a notinha, tá certo? E com letrinha legível. Prazo de entrega, ok? Nós iremos ter a nossa prova no dia 2, não é? 2/12 de 2020. Tia recebe até a quinta-feira, dia 3/12, certo? Passando dessa data, quem não me entregar até essa data, entre em contato com Tia no privado e aí eu vou seguir de acordo com a orientação da coordenação, certo? E agora vamos para a nossa revisão. Vamos lá. Começando, né? Tia vai baixar aqui para pegar o material. Começando a nossa revisão a falar sobre o som, né? Que é uma coisa muito importante para a gente escutar, né? O som no nosso dia a dia é super importante, até para alertar, para a nossa convivência. E o som, ele é produzido pelas vibrações. E quando falamos, sai o som da nossa voz, que é o resultado das vibrações das cordas vocais. Então, o som no geral, né, ele é produzido por vibrações. E a nossa voz, ela é produzida, né, a partir, né, das vibrações que estão aqui nas cordas vocais, ok? Deu para entender, né? E aí, né, com o som também, quando a gente fala do som, a gente lembra também daquelas pessoas que possuem deficiência auditiva, certo? A gente deve evitar ao máximo de chamar a pessoa de surda. Surda é aquela pessoa que perdeu totalmente a audição. E existem níveis, né, de perda de audição, ok? Então, os órgãos que permitem perceber os sons são as orelhas. Pois é, são os órgãos, né, que a gente, né, consegue, que nos permite ouvir as coisas, certo? No nosso dia a dia. E aí, muitas pessoas, como têm, né, essa deficiência auditiva, muitas delas usam aparelhos, né, auditivo e também, né, as pessoas que têm deficiência auditiva conseguem também se comunicar, né, para ajudar na comunicação. Existe também a língua brasileira de sinais, que é a Libras, certo? E todas as pessoas podem aprender, independente se tem deficiência auditiva ou não, ok? É mais uma língua aqui, né, brasileira. Aí entrando para outro assunto, para outro tópico, né, falando sobre a luz. E a luz, ela pode ser classificada em 2 pontos. Ela pode ser classificada como luz natural, certo? A luz, ela pode ser natural. E aqui temos os exemplos, o sol e as estrelas, certo? Que é uma luz natural, que está lá, né, no meio ambiente, né, já existindo ali, né, o homem não transforma ali, né, não conseguiu fazer aquilo, então é da natureza. E existe também os sons que são, aliás, os sons não, a luz que são artificiais. A luz artificial são aquelas que são produzidas pelo homem, né, que são construídas pelo homem, né, fabricadas, como a lâmpada, a lanterna, a vela e entre outros, né? E aí, para a gente, né, fixar melhor, a luz pode ser natural ou artificial. E no nosso dia a dia, né, a luz, ela consegue passar ou transpassar por vários objetos. Quando a luz bate, né, em alguns tipos de materiais que são opacos, ela não consegue passar. Já diferente de um material transparente, por exemplo, uma janela de vidro, não é? A luz do sol, né, que vem lá de fora,
vai penetrar ali naquele vidro transparente e vai entrar para dentro da casa, vai iluminar a casa. Então, os materiais, né, os objetos, eles podem ser classificados em transparentes, translúcidos e opaco. Então, aqueles materiais que são transparentes, a luz passa totalmente por ele, não é? Aqueles que são translúcidos é aquele fosco, aquele material que o papai, a mamãe e o responsável de vocês, quem tem carro, ou eu tenho certeza quem não tem também já viu, aquele carro que tem aquela película fumê, pronto, aquele plásticozinho escuro é um material translúcido, porque impede totalmente a passagem da luz, né? Ou a passagem da luz parcialmente, pelo menos, né, deveria, que tem muita gente que coloca um plástico muito escuro que não deve, é proibido por lei. E o material opaco é aquele que a luz não passa de jeito nenhum, por exemplo, madeira, o tijolo, né, a parede de concreto, a luz não consegue passar, tá? E aí agora nós vamos relembrar os animais. Pois é, já ia virar aqui o material que Tia preparou também para vocês. Né? Os animais, eles são divididos em diversos grupos, né, na natureza, e a gente poderia classificar em vários. Aqueles que voam, aqueles que nadam, né, os animais pequenos, os animais grandes. Mas a gente poderia classificar em dois grandes grupos, os vertebrados e os invertebrados. Hoje nós vamos destacar os vertebrados. Os animais vertebrados, né, eles fazem parte desse grupo aqui. Eles podem ser classificados como mamíferos, peixes, aves, anfíbios e répteis, ok? Então, a classificação dos animais vertebrados, né, são essas. E aí, para finalizarmos, né, no meio ambiente também, os animais, eles têm os seus hábitos, né, tanto hábitos, né, do dia a dia de se locomover, de onde viver, de onde habitar. Por exemplo, os animais podem habitar, né, em ambientes terrestres, aquáticos, não é isso? Pode viver em cima de montanhas, aqueles que voam, que conseguem voar, né, em locais mais frios e assim por diante. A gente pode classificar também os animais dessa forma. E também poderíamos classificar os animais, né, não só pelos seus hábitos, né, no habitat, né, como eles podem se proteger, mas também na sua alimentação. Os hábitos alimentares dos animais, olha, eles podem ser classificados como herbívoros, aqueles que só se alimentam de vegetais, né? Os onívoros, aqueles que se alimentam de vegetais e de outros animais, por exemplo, nós humanos, né? Nós, os seres humanos, né, somos considerados pela ciência os animais racionais, porque raciocinamos, pensamos, né? E aí comemos, né, vegetais como frutas, legumes, né? E também a carne, né? A carne do boi, da vaca, o frango e assim por diante, né? E os carnívoros são aqueles animais no meio ambiente que só comem carne, certo? Aí existem vários exemplos, né? Eu esqueci de dar o exemplo dos herbívoros. Herbívoros pode ser girafa, coelho, certo? Entre outros. E aqui os carnívoros, leão, onça, não é? Urso e outros também. E aí, nossa revisão termina aqui, mas Tia vai deixar, relembrando, vou deixar também um material de apoio para vocês lá no grupo, que vocês poderão, certo, estar adaptando e fazendo um questionáriozinho aí, tá bom? Quem quiser, fiquem à vontade. E esse vídeo vocês podem assistir quantas vezes precisar, até fixar bem os assuntos. Não esqueçam de estudar e até a próxima, meus amores. Tchau!